Muito bem, meus irmãos. Agora com o áudio. Nós hoje vamos apresentar a terceira parte do capítulo 4. Terceira parte do livro, né? Capítulo 4 das leis morais, com o título da lei de reprodução. Muito bem. Nós temos visto, nas vezes anteriores, que as leis morais se fundamentam sempre em justiça, amor e caridade. Até esses blocos que estão aí, em cima a justiça, em cima o amor e a caridade, são muito significativos, porque expressam muito isso mesmo. Mas, na essência e na verdade, todos eles expressam justiça, amor e caridade, como ensinaram os espíritos. Inclusive os 10 mandamentos. Interessante essa reflexão. Muito bem, Kardec partiu das circunstâncias da vida e propôs aos espíritos um tratamento analítico de cada circunstância da vida perante as leis de Deus. Os espíritos gostaram, acharam muito bom e fizeram uma síntese. A síntese é fundamental em todas as ciências, inclusive a ciência moral. Disseram que a justiça e amor e caridade era a principal delas, porque sintetizavam, reuniam todas as outras. E nessa imagem nós vemos que todas estão interrelacionadas. Isso é muito importante também, para não nos fixarmos nas leis propostas analiticamente por Kardec de cada grupo, isoladamente. Todas estão relacionadas. Em abril, nós vimos a lei da adoração. E vimos que adorar é pensar em Deus. Orar é um ato de adoração. Fazer o bem é outro ato de adoração. E somos atraídos por Deus através das suas leis, com o cumprimento delas. E que Deus não quer sacrifícios, mas quer que as leis sejam obedecidas. Muito bem. Em maio, nós vimos a lei do trabalho. Tivemos oportunidade de ver essa relação de várias leis com a lei do trabalho. Nós vimos a relação com a lei do progresso, com a lei de sociedade, com a lei de justiça, com a lei de conservação, a lei de liberdade e com a lei de amor e caridade. E justiça, amor e caridade. Muito bem. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver a lei de reprodução. Então, vamos caminhando. Da lei de reprodução. Subtítulos: População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Vamos começar com a população do globo. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Pergunta 686. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, a reprodução de todos os seres da natureza. As flores, os animais, os homens, a humanidade, obedecem à lei de Deus. Senão a Terra seria totalmente vazia. Para que serviria essa beleza magistral do nosso planeta?
Questão 687. A possibilidade da população vir a ser excessiva na Terra. Não precisa falar. Não. Muito bem. Parece que já está excessiva. É muita gente, isso deve ser na Índia. Parece que já está excessiva. Mas vamos ver o que os espíritos disseram. Não! Deus provê e mantém o equilíbrio através da ação inteligente do homem. Pois é, mas essa ação inteligente às vezes demora, não é? É o caso que nós estamos vendo aí. E essas pessoas, eu estou mostrando elas chegando mais perto, para vocês verem que elas estão sorrindo, esquecidas dos poderosos, mas felizes por viverem, não é? Isso não é uma lição para todos nós. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. Outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomaram o da vossa. Tomarão o da vossa. Quer dizer, nós seremos substituídos por uma raça melhor, vai mais adiante do que a raça atual. E isso é muito importante, meus irmãos. Como será a raça? Como será o corpo dessas criaturas? Eles estavam falando em coisas que hoje sabemos, alteração genética. Veja bem, naquele tempo não se sabia isso. Mendel só foi reconhecido em 1900, apesar das suas experiências serem ao tempo que Allan Kardec estudava o Espiritismo. E o DNA, aquela dupla hélice, só foi descoberta em 1953. Mas para haver uma nova raça, tudo isso tem que estar funcionando. Como é importante essa questão do Livro dos Espíritos. E a ciência hoje já está trabalhando em engenharia genética, prevendo no futuro o corpo humano sem doenças. E não é a longo prazo assim, não. Há possibilidade das raças atuais descenderem dos seres primitivos e procederem sempre da família humana. É o que Darwin estudou e lançou no livro A Origem das Espécies. Né? Ele não conseguiu conclusões definitivas, quer dizer, aceitação definitiva da sua tese por causa dos elos perdidos. Não é? Que André Luiz muito bem explicou no livro Evolução em Dois Mundos. São ocorrências nos dois planos da vida, quando a criatura está desencarnando e encarnando. Ela recebe apoio também nesta área da evolução do corpo humano. Os espíritos são os mesmos. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Vamos ver um pouquinho o último item desse capítulo 3º, que trata da evolução e corpo espiritual. Os dos organismos monocelulares para a idade da razão há cerca de 200 mil anos. O ser despendeu 1,5 bilhão de anos. Evolução no tempo é o subtítulo, não é? Então, nós estamos vendo a resposta espírita explicada nos 6 itens anteriores, que eu não tenho tempo para mostrar. Eu até aprontei, mas não dá tempo. Meus irmãos, a evolução se fez através de todos os seres, começando lá do mineral. A origem das raças se perde
na noite dos tempos. O livro dos Espíritos estava certinho, né? Mas olha essa observação que Kardec fez no capítulo 4. Automatismo e corpo espiritual. Não diligenciamos explicar a gênese do espírito. Isso implicaria em arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Tem aí segredos que o livro dos Espíritos nos dizem. A origem das coisas está nos segredos de Deus. Questão 613, comentário de Allan Kardec. Muito bem. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. A causa das raças atuais saberem tirar mais proveito das forças da natureza do que as raças primitivas. A causa está na utilização da inteligência. O homem tira proveito das forças da natureza, que são forças divinas, forças de Deus. Ao crescer na direção de Deus, nós vamos retirando também recursos para fazer coisas muito mais significativas. Aliás, os discos voadores são um exemplo disso, né? Os nossos foguetes são arcaicos. E os discos voadores fazem coisas que os nossos aviadores ficam impressionados, né? Porque eles já estão na frente do conhecimento dos homens. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. A possibilidade de não ser conforme a lei da natureza, o homem aperfeiçoar as raças vegetais e animais pela ciência e o proveito pessoal que o homem tira desse esforço. Está sendo falado aí do que hoje nós conhecemos como engenharia genética, meus irmãos. Então a questão é essa: podemos ou não trabalhar na área da engenharia genética sem ofender as leis de Deus? Vamos ver a resposta dos espíritos. Naquele tempo não existia engenharia genética, mas existia a ideia. Não é contrário à lei da natureza. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. A resposta dos espíritos. Deus se serve do homem como instrumento para atingir seus fins. Vejam bem, meus irmãos, essa resposta é altamente significativa. É com o trabalho do homem que se faz o progresso aqui na Terra, obedecendo às leis da natureza. Mas não é ficando de braços cruzados, não. O homem tem que agir, sim, na ciência, na filosofia e na religião, com toda a capacidade do seu pensamento, da sua inteligência, dos seus sentimentos. Sendo a perfeição a meta, favorecer essa perfeição é corresponder às leis de Deus. Então é isso, bem claro. Obstáculos à reprodução. Se são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim criar obstáculos à reprodução e controlar a reprodução de animais e de plantas. Eu entendo que a pergunta se refere a métodos contraceptivos, programação familiar e equilíbrio ecológico. É contrário às leis de Deus? Vamos ver o que os espíritos disseram. Criar obstáculos à reprodução é contrariar a lei da natureza? Deus concedeu ao homem um poder de que ele deve usar sem abusar. É, bem compatível com a resposta anterior que nós comentamos. Pode regular a reprodução
de acordo com as necessidades. É para usar a inteligência, sim. Deus utiliza a ação inteligente do homem para manter o equilíbrio da natureza. O equilíbrio da sociedade, o equilíbrio da população, do lar, etc. Os métodos contraceptivos, programação familiar, equilíbrio ecológico, está tudo embutido nessas ideias. Agora vamos ver essa questão. Obstáculos à reprodução, o mesmo título ainda. O significado de usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Interessante que os espíritos deram como resposta não uma crítica, não uma acusação, mas disseram qual é a causa disso, porque isso ocorre no mundo de uma forma muito grande. Então vamos ver qual é a causa disso. Predominância do corpo sobre a alma. É o que existe em nós aqui, no nosso atual estágio evolutivo. Predomina o corpo sobre a alma. Como atenuar isso? A visão dos espíritos sobre amor e sexo. Se nós estudarmos a visão deles, vamos, digamos assim, atenuando a predominância do corpo sobre a alma e crescendo na direção da alma, da compreensão da alma e da utilização desse conhecimento. Para isso, nós temos que saber exatamente o que é o amor. E ela está na questão 888A, no comentário de São Vicente de Paulo. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Vejam bem, e a conclusão do livro Ação e Reação, capítulo 15. Força que se expressa da comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. Veja bem, toda a atração universal é lei do amor, representa a lei do amor, meus irmãos. Nós temos que abrir a cabeça para isso, compreender que o amor é lei de atração universal. O átomo tem amor dentro dele, porque aquelas forças, né, as 4 forças fundamentais da matéria que giram ali, são obedientes a Deus, à lei do amor, porque elas estão funcionando na base da atração, né? Nesse sentido. Interessante, não? Muito. E o sexo? O sexo, meus irmãos, se apresenta sob múltiplos aspectos. As obras espíritas, parece que quase todas, viu? Porque todas essas que estão aí tratam do problema, da visão dos espíritos sobre o sexo. E no nosso site tem várias aulas sobre isso. Vocês podem entrar lá procurando sexo, vocês vão achar muitas informações. Eu vou passar agora aqui apenas uma questão sobre a energia sexual do livro Vida e Sexo, do Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Na sua origem, é criação divina para construir e sustentar a todos. Muito bem. A energia sexual é através dela que a reprodução se realiza em todos os seres, meu Deus. Não é só na raça humana, não, em todos os seres, do vegetal, do animal, etc. Então, é para constituir e sustentar a todos. Nós temos que ter essa visão, e não a limitada, como geralmente se tem da energia sexual. Bom, a ideologia cristã sobre o sexo se fundamenta naquela magistral lição do Cristo, quando aquela mulher pega em flagrante adultério lá no templo, queriam apedrejá-la, e ele mandou, atira a primeira pedra quem tiver sem pecado, depois
Ele deu a mão para ela e a levantou e disse: vai, e não peques mais. Mas leia aí o que Emmanuel fala sobre todos nós. Pessoa alguma da Terra escapou nas existências consecutivas aos chamados erros do amor. No livro Vida e Sexo, capítulo 22. Então, nessa imagem, essa mulher, o que ela faz? Ela nos representa a todos. É a humanidade, o Cristo dando a mão para todos, levantando-nos. Mas nós temos que observar o vai E não peques e não mais. peques mais, porque, na verdade, adora-se continuar pecando e etc. E desobedecendo, né, a lei divina do ensino magistral de Jesus Cristo. Passamos para casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. É uma questão bem atual, de grande importância no momento que passa. O efeito sobre a sociedade humana da abolição do casamento é o exemplo... E o exemplo de alguns animais. Bom, isso aí é a questão formulada por Allan Kardec, né? Com a resposta dos espíritos. O efeito seria a regressão à vida dos animais. Mas os próprios espíritos mandaram ver o exemplo de alguns animais que se unem, como vocês estão vendo aí, como é que chama pinguins. isso? Os pinguins, o pai, a mãe e o filho, que se unem para a vida toda. E não são só esses, não. O albatroz, a arara azul, o cavalo marinho, o cisne, o condor, os lobos cinzentos, as lontras e muitos outros se unem para a vida eterna. E alguns, quando o parceiro morre, eles morrem também, começam a procurar um jeito de morrer. Incrível! Casamento e celibato. A pergunta é a seguinte: a insolubilidade absoluta do casamento era lei humana? Era lei humana. Até 1977 no Brasil. E quando Kardec questionou isso para os espíritos, também no mundo inteiro. A Igreja Católica dominava o mundo com essa ideia. Mas seria também lei de Deus a indissolubilidade absoluta do casamento? O que vocês acham? Vou até dar um tempinho para eles pensarem. O que é que vocês acham? Seria lei de Deus? Olha, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo tem a resposta bem clara. O divórcio tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus. Se o divórcio não é contrário à lei de Deus, como é? A indissolubilidade absoluta do casamento não é lei de Deus, não. Nunca foi. Deus nunca obrigou ninguém a ficar juntos se não é possível viverem juntos por alguns motivos altamente justificáveis, como violência, etc. Não é isso? Olha, isso veio ao mundo em 1857, meus irmãos. Só 120 anos depois, na Constituição do Brasil, isso foi alterado, foi permitido. O divórcio. Veja bem como o Espiritismo adiantou-se a muitas ideias do mundo, né?
A possibilidade do celibato voluntário não representar nem mérito e nem um sacrifício aos olhos de Deus. Então vamos ver alguns princípios relativos a isso, usando os slides maravilhosos da Rose com algumas alterações. Aliás, eu estou usando eles aí. É meritório perante a lei divina o celibato, se for feito para o bem, disseram os espíritos. Sim. Muito bom. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem. Então, celibato com sacrifício eleva o homem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. É um grande sacrifício, o celibato. Não tem dúvida. Mas não é um sacrifício aos olhos de Deus se for por egoísmo. Egoísmo é o seguinte: é o sujeito ou a sujeita não se unem para formar um lar, criar seus filhos, trabalhar pelo equilíbrio doméstico, pelo progresso, pela evolução do seu núcleo doméstico, obedecendo às leis da natureza e às leis de Deus, mas usando o sexo indiscriminadamente. Não é? Isso é egoísmo. E está cheio o mundo com tantos exemplos horrorosos que eu não preciso comentar aqui. Isso é egoísmo, não é celibato que seja sacrifício aos olhos de Deus, coisa nenhuma. Poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. E a lei da natureza é essa, é evidente, o mundo inteiro conhece ela há muito tempo. A real proporção entre homens e mulheres no mundo, dos dois sexos, gira em torno, não é exato, mas gira em torno de 50%. Os espíritos usaram isso para dizer: esta é a lei da natureza, é a lei de Deus, sugerindo, não é, que a proporção em que devam unir-se. Então, nem o homem nem a mulher tem que se unir, com muitas outras. A possibilidade da poligamia se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. É a resposta dos espíritos para a nossa reflexão. Nós não podemos mergulhar nos corações das pessoas, mas a resposta dos espíritos superiores é essa aí. Acredite, quem quiser, e se puder. Poligamia não é lei da natureza. Isso é óbvio. É lei humana, cuja abolição marca um progresso social. A lei da natureza sugere casamento de uma pessoa com outra pessoa. Meus irmãos, estamos terminando com essa reflexão, meus irmãos. O amor está dentro de tudo que existe, meus irmãos. Onde os nossos olhos alcançarem qualquer objeto, animado ou inanimado, nós estamos vendo funcionando a lei do amor, porque tudo é constituído de átomos. E o amor, como vimos aí, da comunhão dos princípios subatômicos, a atração dos astros, está inserido na natureza universal. Isso nós precisamos ter dentro da nossa visão pessoal. E a reprodução, meus irmãos, de todos os seres é a divina lei da manutenção da vida em todos os espaços, que é tudo de Deus. É coisa de Deus, meus irmãos. E a sexualidade é o instrumento que permite exatamente esta
materialização nos diversos planos da natureza, através da lei do amor, que é a atração universal, a substituição dos seres e a manutenção da vida em todos os planos da natureza material. Nós não conhecemos quase nada ou nada mesmo do mundo espiritual, mas podemos entender perfeitamente no plano material da vida. Muito bem, meus irmãos, então terminamos aqui e agradecemos a atenção de todos e vamos passar agora para a terceira parte dos nossos trabalhos da